Oi, queridos, tudo bem? Como estamos? Espero eu que muito bem. Hoje, então, a gente tem para vocês aí preparado um último aulão entre matemática e química, né? A convidada mais do que especial, a nossa Prof. Ju, certo? Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem, né? Na verdade é uma grande conversa, a gente procurou fazer algo bem mais leve para vocês, né? De uma forma mais descontraída. Esperamos que vocês gostem, esperamos que vocês aproveitem a oportunidade aí de lembrar. Porque aqui a gente não tá ensinando mais, a gente só tá relembrando. Porque eu sei que vocês têm resumos, eu sei que vocês têm aí já tudo apontadinho aí para fazer as revisões de vocês, né? Para essas provas externas que estão se aproximando. Um beijo e espero que aproveitem. Espero que consigam aí relembrar essas estruturas. Beijo, queridos. Vamos lá! Eu vacilei durante o ano letivo, cochilei. E no aulão eu me despertei. Geometria molecular, certo? O que nós não podemos esquecer a respeito deste assunto? Geometria molecular, nós precisamos trabalhar com a forma da ligação, com o comportamento que essas estruturas vão apresentar de forma tridimensional, certo? Então, a gente diz que é o formato que vai ser adotado por uma molécula que vai estar ligado por ligação covalente no nosso plano espacial. Tudo muito bonito, tudo muito lindo, mas assim, o que a gente tem que tirar disso é que esses nossos átomos, ao se ligarem, eles vão ter sim uma determinada forma, uma determinada estrutura de acordo com os seus ligandes. E a partir disso, a gente consegue prever algumas situações, algumas características, como, por exemplo, saber se a nossa molécula ela é polar ou não, é saber a solubilidade, ponto de ebulição, ponto de fusão de algumas das estruturas. E dentre as teorias que são estudadas, dentre as teorias aí que são conhecidas, a gente tem uma que vamos, obviamente, abordar aí nas nossas aulas, que é exatamente a teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Isso, obviamente, na camada de valência. Então, só para a gente ir relembrando, para a gente ir retomando, a camada de valência é quando a gente faz aí a distribuição, né, do número atômico dos nossos elementos químicos, e a gente vai ter a noção de quantos elétrons eles vão apresentar na última camada, certo? E por que a gente fala em repulsão? Porque dependendo do ângulo, né, que esses átomos estarão distantes uns dos outros, vai identificar se eles se terão condições de se ligar, né? E isso é importante. A gente falou muito, assim, foi falado muito dentro da química, e quando eu falo nós, que eu quero dizer que dentro da disciplina de química muito é falado, muito é trabalhado com vocês a respeito dessas nuvens eletrônicas, certo? Então, assim, esses pares de elétrons aí que nós temos formados, né, por uma ligação entre dois átomos, obviamente, né, ou entre esses elétrons dessa camada de valência desse nosso átomo central, que não, na verdade, estarão participando de uma ligação química, né? Aí a gente está trabalhando com esse conceito de nuvem eletrônica. Então, a gente tem essa particularidade. Então, essas nuvens eletrônicas, né, dependendo do seu ângulo, elas vão ficar, se repelir ou não, de acordo com esse ângulo. Isso é importante que a gente saiba, ok? E para facilitar a nossa vida, o que a Prof traz aqui de orientação?
O tipo dessa geometria, ela vai depender da quantidade de átomos aí que essas moléculas apresentam. E se esse nosso átomo central, e precisamos identificar qual é ele, né? Quem é ele, na verdade, se ele possui ou não pares de elétrons livres. Dando sequência, prof, deu uma pausa, estava tocando um alarme aqui, achei que era o carro da prof, só que não. Gente, tudo vai depender, e é importante vocês relembrarem isso, da quantidade de elementos químicos que uma determinada molécula vai ter. Então, a prof nem trouxe a questão, né, não salientou muito a questão dessas moléculas diatômicas. Moléculas diatômicas, gás nitrogênio, gás oxigênio, gás hidrogênio, ácido clorídrico, essas questões e essa geometria, na verdade, a gente pode afirmar que ela vai ser linear, o ângulo que vai ter entre esses átomos é de 180 graus. Então, isso facilita muito a nossa vida, né? Vamos dizer assim que é um dos mais simples que nós temos. Só que, se a gente tem uma estrutura aí com 3 átomos, ela pode ser de acordo com se tem ou não, né, a presença ou não desses átomos livres, desses elétrons livres, desculpa, gente, no átomo central, a gente pode classificar elas em linear ou angular. Tá? Linear, como a gente viu em moléculas diatômicas, podem acontecer com, na verdade, com moléculas triatômicas, como, por exemplo, o nosso gás carbônico, ou, por exemplo, o nosso ácido isocianídrico, o HNC, desculpa. HCN é ácido cianídrico, né? HNC é o nosso ácido isocianídrico. Então, o que a prof fala para você? Se eu não tenho um par de elétrons livres emparelhados no nosso átomo central disponível, a gente vai dizer que essa estrutura, né, da nossa molécula, essa geometria, ela se dá de maneira linear. Já se a gente tem pares de elétrons disponíveis no nosso átomo central, de acordo com a nossa distribuição eletrônica, a gente já afirma que essa nossa geometria é angular, como, por exemplo, o nosso dióxido de enxofre, a nossa água, né? Essas estruturas apresentam aí geometria angular. Por que eu falo, e a gente vai citando aos poucos exemplos, né, propriamente dito, dessas nossas estruturas, das nossas moléculas? Eu acho que a gente não tem muita noção, né? Não tem como a gente adivinhar o que será as questões, o que vai ser pedido, basicamente, né? Se a gente conseguisse acertar isso, seria perfeito. Mas a gente ainda não consegue ter essa noção tão claramente do que pode ser pedido numa prova externa. Então, eu acho que quanto mais exemplos a gente souber a respeito dessa nossa identificação, quanto mais exercício a gente tentar desempenhar e desenvolver, melhor para o nosso conhecimento. Então, a prof vai passando e, obviamente, que de acordo com os nossos slides, a prof passa também alguns exemplos para vocês. Vocês vão ver que daqui a pouquinho a prof vai abrir a câmera aqui e eu vou mostrar essas estruturas, né, de acordo com o nosso Atom League aqui, né, que a escola apresenta para nos ajudar. Então, assim, depois que a gente tem essas moléculas com 3 átomos, obviamente que a gente vai ter moléculas aí com 4 átomos. Aí elas podem ser trigonal plana ou simplesmente triangular e piramidal ou que a gente chama de pirâmide trigonal, tá? Se eu tiver uma trigonal plana, gente, é quando eu não tenho esse par de elétrons emparelhados, na verdade, nesse nosso átomo central. Né? Então, quando eu tenho uma trigonal plana, por exemplo, eu posso ter aí o trióxido de enxofre, né? Eu tenho aqui o trifluorboro, aí como exemplo para vocês nos slides. Na questão da piramidal, ou essa pirâmide trigonal que nós estamos vendo aí nos nossos slides, por exemplo, é quando eu tenho esses pares de elétrons emparelhados disponíveis no nosso átomo central. E aí, no caso, nos slides, a gente está vendo a nossa amônia, certo? Essa piramidal, a gente tem também
a prof, na hora de fazer, né, uma busca aí, um resumão para vocês a respeito disso, eu achei também que aparece muito a questão da fosfina na piramidal, tá? Que é o pH3, que é o hidreto de fósforo. Na verdade, ele tem dois nomes, né? O usual e aquela nomenclatura, obviamente, que é a correta que a gente usa na química, não podemos esquecer disso. Além dessas moléculas com 4 átomos, nós vamos ter, né, moléculas aí com 5 átomos. Aí, essas estruturas podem ser chamadas de tetraédricas ou quadrado planar, certo? Eu tenho uma tetraédrica aí que vocês estão vendo no slide, que ela apresenta um ângulo de 109 graus aproximadamente. E esse nosso átomo central, ele não possui par de elétrons emparelhados disponíveis, tá? E como exemplo, vocês podem ter o nosso metano, que é o que está aparecendo para vocês, né? E é importante que a prof pegou ali na internet, a gente tem como que ele se apresenta a partir da fórmula molecular, CH4, a gente vai ter a fórmula eletrônica que está representando os elétrons, né? A gente vai ter a disposição dos átomos, que aí já está mais abordando a parte da nossa geometria, e a gente tem essas nossas estruturas ali, a orientação da nuvem eletrônica, mostrando o ângulo direitinho para vocês, tá? A gente vai ter também o nosso quadrado planar, e esse aqui ele vai apresentar um ângulo de 90 graus entre a nossa estrutura. E ele não vai ter, então, par de elétrons emparelhados disponíveis. Esse nosso quadrado planar, a gente ainda tem representando essa estrutura, por exemplo, o nosso íon permanganato, certo? MnO4-, esse é o nosso íon permanganato. Dando sequência aos nossos slides, queridos, a gente ainda pode ter uma molécula com 6 átomos, certo? Que a gente pode chamar de bipirâmide trigonal ou bipirâmide triangular, certo? Nós temos aí no nosso slide mostrado para vocês aí nessa imagem, a gente tem o pentacloreto de fósforo, certo? Na sua estrutura. A gente pode ter uma pirâmide quadrada. Essa pirâmide quadrada, ela vai apresentar um par de elétrons livres, e a bipirâmide trigonal, né, não tem esses pares de elétrons livres. A bipirâmide quadrangular que vocês têm aí, quadrada, muito bonita, que está aparecendo para vocês aí, por exemplo, pode ser o nosso pentafluoreto de iodo, tá? É um exemplo que nós temos para identificar essa nossa geometria. Como a prof gosta, né? Ainda, gente, não podemos esquecer que a gente tem uma estrutura aí com 7 átomos, como por exemplo a octaédrica, e vocês estão vendo que entre o nosso átomo central e as suas estruturas aí laterais, a gente tem um ângulo de 90 graus. Aí a gente tem 7 átomos representando, certo? A nossa estrutura. Deixa a prof passar adiante aqui. Aqui é aquele resuminho básico que é interessantíssimo quando a gente tira da nossa internet, né? Essas ideias aí do comportamento, além do comportamento, aqueles exemplos que a gente consegue utilizar e trazer para a nossa realidade. Essa questão do número aí de nuvens eletrônicas ao redor, né, do nosso átomo central, ela também nos ajuda a condizer, né, a identificar como que a nossa estrutura se apresenta. Obviamente que a prof gosta muito de trabalhar com vocês a questão dos exercícios. Então, vocês podem identificar comigo aí que vocês têm uma questão do Enem de 2017, se eu não me engano, e diz assim: a forma das moléculas, como representadas no papel, nem sempre ela é planar. A gente desenha, mas obviamente tendo uma noção que é uma mera representação, que essas estruturas, na verdade, elas são tridimensionais, mas para a gente desenhar essa estrutura fica um pouco mais complicado. E existe um determinado fármaco, então, que tem uma molécula contendo um grupo que não é planar e que ela é biologicamente ativa, enquanto moléculas contendo substituintes planares são inativas. E o exercício pede o grupo responsável pela bioatividade desse fármaco. Obviamente que a gente fez aí, a prof fez para vocês
uma pesquisa, a nossa resposta certa seria a nossa letra A, porque nesse primeiro composto, gente, qualquer carbono que a gente for escolher para a gente identificar a geometria da nossa estrutura, ela sempre vai ter 4 nuvens eletrônicas, sempre em relação a quantidade de pares de elétrons ali, e nós vamos ter 4 ligantes. Então, a gente vai ter o carbono aí ligado, no caso, né, a essa nossa estrutura, a outros 2 carbonos e a 2 hidrogênios, certo? Então, a gente vai ter ali, como está escrito, desculpa para não ser repetitivo, então a gente tem uma geometria dessa estrutura como sendo tetraédrica. Então, a gente tem como resposta correta aí para o nosso exercício essa letra A. O próximo exercício que a gente tem, amores, fala em relação à pele humana. Se eu não me engano, é de 2018 esse. Ela está bem hidratada, adquire boa elasticidade, aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário sempre que possível utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol, tá? E vocês têm as duas estruturas aí representadas abaixo. A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos da hidroxila nos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de... Se eu for pegar a hidroxila, meus amores, para falar sobre ela, eu posso dizer que ela está formada por ligação iônica, hidrogênio com oxigênio, ligação iônica, por forças de London, por ligações covalentes, força de polo, ou a gente tem aí uma ligação de hidrogênio. Então, a prof traz para vocês que, obviamente, dentro das nossas ligações intermoleculares, né, aquelas que estão acontecendo dentro da nossa molécula, quando a gente está falando das ligações de hidrogênio, quando a gente está falando das pontes de hidrogênio, é aquela que vai acontecer entre o hidrogênio, obviamente, né, e aqueles elementos mais eletronegativos, hidrogênio e o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, a nossa resposta correta para esse exercício é a letra E de esperança. Então, queridos, vamos lá. Trabalhando com o nosso átomo Lig, então, tá? A gente falou que todas as nossas moléculas, as diatômicas, certo? Com 2 átomos, então, elas serão lineares, tá? Tudo para facilitar para vocês, né, a representação dessa estrutura dos átomos aí das nossas moléculas, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente poderia ter um ácido clorídrico, um ácido iodídrico, né? O gás, o oxigênio, aí a gente ia mudar o nosso átomozinho aqui bem bonitinho e nós poderíamos ter, por exemplo, o gás hidrogênio ou o gás oxigênio, aí, obviamente, como ele está na família 6A, seria uma ligação dupla entre eles, né? Além disso, queridos, deixa a prof arrumar para vocês aqui. Ficou errado aqui. Além disso, quando a gente tem 3 átomos ligantes, como por exemplo é o caso do nosso gás carbônico, o que que acontece? A gente vai ter o carbono como nosso átomo central, ligação dupla em direção ao oxigênio da esquerda, ligação dupla em direção ao oxigênio da direita. Então, a gente teria também uma geometria linear para o nosso gás carbônico com 3 átomos. Aqui, queridos, a gente tem, então, uma molécula com 4 átomos, onde a gente não tem elétrons emparelhados, certo? Essa estrutura aqui a gente chama de trigonal plana, ok? E a gente pode observar, inclusive, que a medida dos ângulos entre cada um dos átomos, que seja aqui o trifluoreto de boro, por exemplo, né? Que elas são exatamente iguais. Já a nossa piramidal aqui, por exemplo, a gente tem o caso da amônia, né? A nossa amônia, bonitinho, o nosso nitrogênio, no caso, seria o azul, os nossos hidrogênios, os laranjinhas, obviamente que aqui é uma representação. A gente sabe que se a gente tivesse um hidrogênio, ele teria que ser menor, né, no caso do que o nosso nitrogênio. A gente vai perceber que o nosso nitrogênio, ele tem um par de elétrons aí emparelhados, então, que permite a gente a dar a essa estrutura o nome de piramidal.
Aqui a gente pode observar que a gente tem a geometria tetraédrica, certo? Com ângulos de aproximadamente 109 graus. Então, e por exemplo, a gente pode ter aqui o íon amônio, né? Então, nós vamos ter aí essa estrutura, esse exemplo aí, para identificar. É muito legal, eu fico brincando nisso. Temos também o quadrado planar, então ele também vai ter aqui, né, gente, ao total 5 átomos, constituindo ele. E o que é importante, o ângulo entre si, esse ângulo aí que a gente tem de 90 graus. Aqui a gente pode ter o nosso íon permanganato, por exemplo, como uma estrutura para representar. Aqui nós temos a bipirâmide trigonal. O correto dessa estrutura, queridos, era que este ângulo aqui, né, essa nossa estrutura aqui, por exemplo, pentafluoreto, não, é pentacloro flúor, fósforo, pentacloro fósforo. Queridos, temos aqui também a bipirâmide trigonal, certo? Ela deveria aqui ter facilitado a nossa vida, né? Ter colocado mais um furinho para que a gente conquistasse aí um ângulo de 90 graus entre este átomo e esses dois, né? Para que ficasse mais fácil de vocês identificarem a estrutura, tá? Nós podemos ter aqui um pentacloreto, por exemplo, de fósforo, tá? Nessa estrutura. A prof coloca aqui e dá uma pequena puxadinha para dar uma ajudada a vocês na identificação. Beleza? Temos aqui a bipirâmide quadrada. Vou sair um pouquinho para ficar mais fácil de vocês identificarem de forma tridimensional, certo? Nessa estrutura a gente tem um par de elétrons livres. Aqui a gente tem o pentafluoreto de iodo, então em amarelinho aqui seria o nosso iodinho, e cada uma das estruturas em preto o nosso flúor, certo? A gente pode observar também que entre essa estrutura e essa outra, o nosso ângulo é de 90, bem como essa estrutura. Nessa estrutura do pentafluoreto de iodo, né, gente, fica mais fácil da prof identificar para vocês assim para a próxima geometria, né? Mas como ela tem um par de elétrons livres, então, na verdade, a gente teria a estrutura aí com 2, 4, com 6, certo? Átomos. Essa daqui, no caso que nós colocamos, ela faria parte da nossa próxima, a octaédrica, certo? A octaédrica nós temos aí a presença de 4, 5, 6, 7 átomos. Aí, aqui sim, a gente tem a estrutura 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexafluoreto de enxofre. Isso mesmo, a prof até vai fazer uma cola ali no computador dela para fazer as mesmas estruturas. Agora sim, né? Bem corrigidinho. Só quero saber uma coisa, com tantas estruturas aí que a gente tem para reconhecer as nossas moléculas, eu quero saber uma coisa, prof. Ju. E tu consegue chegar a uma estrutura matemática utilizando o que tu tem em casa aí para mostrar pra galerinha? Quem sabe? Mostra aí que nós queremos ver a tua habilidade, queremos ver a tua criatividade, prof, por favor. Aqui eu tô em vantagem, obviamente, né? Tô com os átomos ligs aqui, bem mais fácil de produzir. Mas e tu, prof. Ju? O que vem daí? Oi, pessoal! O nosso trabalho interdisciplinar, então, agora meu e da Grace, é sobre a geometria molecular e a geometria espacial. O que acontece, gente? Como a gente já falou da geometria espacial e também um pouco da geometria plana lá no projeto interdisciplinar da obra, né? Naquela junção de várias das disciplinas, então eu só vou dar um foco da nossa geometria espacial para uma figura que a gente não viu lá na obra, que é justamente o tetraedro, tá? Que é uma coisa que a gente vai trabalhar agora na geometria molecular.
e também na geometria espacial, tá? Que eu acho que é importante ressaltar as fórmulas específicas do tetraedro. Vale falar para vocês também, gente, que o tetraedro, ele é um tipo específico de pirâmide, tá? Ele é uma pirâmide com a base triangular. Só que o que acontece? As 4 faces dessa pirâmide, elas são triangulares e elas são congruentes. O que isso significa? As 4 faces são iguais, elas são idênticas. Por isso que ele é uma figura específica e é por isso que ele vai ter fórmulas específicas. Ah, professora, mas eu posso calcular o tetraedro com as mesmas fórmulas da pirâmide normal? Pode. Tá? Não tem problema. Vocês vão calcular a área da base, vão calcular a área da base, que é um triângulo. Vão fazer a área da base vezes a altura. Se for um triângulo equilátero, vão calcular a área do triângulo equilátero, né? Só vocês têm que levar em consideração que o tetraedro, a base vai ter exatamente, a face, né, vai ser exatamente igual a... Então, ó, gente, só para falar para vocês, então, um pouquinho do tetraedro, tá? O tetraedro é uma pirâmide regular que apresenta as 4 faces congruentes e 6 arestas também congruentes, como eu comentei com vocês. Então, ali tá a figurinha, né, a imagem do tetraedro. Como o tetraedro regular é composto, então, por 4 faces triangulares e os triângulos das faces são equiláteros, a área total será dada por 4 vezes o A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lembrando que o A é a aresta, né? Poderia ser L de lado. Então, a gente simplifica o 4, porque são 4 no numerador ali e 4 no denominador, vai sobrar só A ao quadrado raiz de 3. Então, bem simples, gente, ó. A área do tetraedro, A ao quadrado raiz de 3. Então, lado ao quadrado raiz de 3. Se a gente quiser calcular a altura desse tetraedro, é A raiz de 6 sobre 3. E no momento que a gente quiser calcular o volume, é A ao cubo raiz de 2 sobre 12. Tá bem? Posso calcular pelas fórmulas da pirâmide? Pode. Pelas fórmulas da pirâmide normal. Só que se aparecer área da base, se vocês tiverem que calcular áreas laterais, lembrando, né, que vai sempre ter que calcular a área do triângulo equilátero e que a fórmula do triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Certo? Então, agora eu vou fazer com vocês um desafio que a Grace me propôs, tá bem? Então, queridos, já conversamos bastante sobre geometria, né? Então, a Prof. Grace me fez um desafio que era montar a estrutura do metano e da amônia. Amônia, só demônia, foi uma luta isso aqui. Mas o lado bom é que a minha estrutura, ela foi feita de bala de goma e palitos de dente. Eu nunca comi tanta bala de goma na minha vida. Eu não aguento mais nem ver bala de goma na minha frente. Mas enfim, adorei esse projeto interdisciplinar. Grace, pode me convidar sempre que tu quiser. Então a gente vai começar a fazer aqui a estrutura do metano. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Deixa eu olhar minha colinha aqui, né? Essa balinha de goma aqui, que eu fiz um tchonhonhon pra ela ficar diferente, ela é o carbono, tá? Eu vou fazer primeiro o metano, que é CH4. E esses assim amarelinho, que é de banana, uma delícia, são os meus hidrogênios, tá? A gente sabe que o CH4 tem uma molécula de carbono e 4 de hidrogênios. Grace me corrige se não for assim. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou espetar a bala de goma. E a gente vai fazer a estrutura, então, do metano. Não sei porque eu parti o palito, para aí, eu vou pegar outro. Então, ó, deixa eu pensar aqui como é que vai ser isso aqui. Então, esse desafio, então... Concentração nesse momento, né? Acho que essa bala aqui tinha que ser maior. Tá indo, tá? Vocês têm, então, com toda a paciência do mundo, né? Então, ó. Tô furando aqui as minhas moléculas de hidrogênio. Lindas, maravilhosas. Tim, 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 tim. Acho que eu teve uma pequena movimentação aqui no meu cameraman. Ai, Senhor.
difícil, hein, Grace, isso aqui. Gente, isso aqui parece uma moeba. Bem que ela disse que era um desafio mesmo. Tá, uma das balas que já se desmontou. Tá dando pra ver? Não. Falta uma estrutura aqui que eu vou ligar nas outras agora. Falta um palito. Isso aqui tá bem estranho, tá? Mas faz parte da vida, né? Ok. Então, olhem. Isso aqui, essa coisa geneticamente modificada, é o meu metano, tá? Isso aqui, ele tá na estrutura chamada de geometria molecular. Isso aqui seria uma geometria da molécula. Aqui, então, eu tenho um carbono e tenho 4 hidrogênios. Aí, o que que acontece? No momento que eu ligo esses hidrogênios, todos eles, os amarelinhos, que eu vou dar um jeito aqui de ligar eles pelos poderes de Grace, pelos poderes de Grace, que já deu ruim aqui, já caiu um pedaço. Ai. Vamos lá, foco. Acho que eu não comprei a bala de goma certa, tá? Eu não sabia que essa bala de goma aqui ia ficar se desmontando. Mas tudo bem, tá? Comprei essa porque era bonita. Era bonitinha. Falta o palito. Então, gente, olha só. Vou gastar todos os palitos aqui da minha casa. A Grace tá me devendo uma caixa de palito. Tá, vai dar pra ilustrar aqui. Ih, gente, soltou aqui. Caramba. Então, ó. No momento que eu ligo todos os amarelinhos, que são meus hidrogênios, que eu posso dizer que são os meus vértices, eu vou ter aqui um tetraedro. Tetraedro, a gente sabe que é uma pirâmide de base triangular, tá? Tem aqui alguns probleminhas técnicos que estão se soltando, mas é isso. Então, eu passo da geometria molecular para a geometria espacial. Nossa, aqui tá parecendo um chiclete, um arco-íris. Viram? Tá, então essa aqui era uma estrutura. A outra estrutura que eu vou fazer pra vocês é a estrutura da amônia. Amônia, sua demônia. A amônia, minha bala acabou de se desmontar. Ela é NH3, então ela tem uma molécula de nitrogênio e 3 de hidrogênios, certo? Então, eu tenho aqui novamente uma molécula de nitrogênio, agora em vez de ser carbono é nitrogênio, e tenho 3 de oxigênios. Então, novamente, eu vou ligar ela. Então, vou fazer aqui as minhas ligaçõezinhas. Então, ó.
quando ela tá assim, ela é uma amônia, tá? No momento que eu ligo aqui os hidrogênios, novamente, vou passar da geometria molecular para geometria espacial. Então, eu vou ligar aqui com muita luta. E ela vai ficar no formato de uma pirâmide. Uma mini pirâmide, mas é uma pirâmide. Então, aqui estão o meu tetraedro e a minha pirâmide. Certo? Então, aqui, ó, tá aí, Grace, o meu desafio. Consegui montar com as balinhas de goma. Passei da estrutura molecular, da geometria molecular para geometria espacial, com as balinhas de goma. Agora eu vou fazer o sacrifício de comer todas. Tá bem? Então, é isso aí, gente. Beijo pra vocês.